Vamos à leitura da palavra, meus irmãos? Vamos ler lá no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 26, amém? No livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 26. Toma cuidado, meu irmão, que isso aqui é alto, viu? Misericórdia. Vem cá, Rodrigo, ora aqui para... Isso. Todos acharam? Gênesis, capítulo 45, versículo 26. Diga, graças a Deus. Isso. Então, lhe anunciaram, dizendo, José ainda vive. Vamos repetir juntos? Então, anunciaram, José ainda, mais uma vez, então, lhe anunciaram, dizendo, José ainda. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui, ó Pai. Agora, Senhor, chegou a melhor parte do culto, ó Pai. Agora, Deus, use o teu servo, ó Pai, para que ele venha ser instrumento, Senhor, de Ti para falar conosco, ó Pai. Abençoe o teu servo, ó Pai, nos ajude e ajude ele, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A igreja poder sentar, meus irmãos. Nós acabamos de fazer uma leitura do livro de Gênesis, que é um livro que compõe um dos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos do Pentateuco. Mas se nós formos entender melhor a estrutura do livro de Gênesis, ele é dividido em capítulos, mas dentro desses capítulos ele tem uma mensagem. E essa mensagem a gente tem que estar muito atento a ela. Porque se você pegar de Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vamos entender que fala sobre a criação, fala sobre a formação, fala sobre a multiplicação da maldade do homem, fala sobre o dilúvio. Se a gente for pegar Gênesis do capítulo 13 ao capítulo 36, nós vamos ver que ele, propriamente dito, ele vai estar falando dos patriarcas, que inclui Abraão, que inclui Isaac e Jacó. Então eu estou falando de Abraão, que serve a um Deus da aliança. Eu estou falando de Isaac, que serve a um Deus da promessa. Estou falando de Jacó, que serve a um Deus da provisão. Então do capítulo 13 ao 36, estamos falando do patriarca. E do 36 em diante até o capítulo 50, os irmãos vão ver que fala de um jovem chamado José. E é desse jovem chamado José que hoje nós vamos falar sobre vida ou morte. É um binômio da vida da qual nós vivemos que a gente tem que encarar: vida ou morte. Mas a vida do jovem José nos ensina, na sua caminhada, que existem alguns percalços. A história os irmãos já sabem, e eu não quero nem que os irmãos se apeguem à história propriamente dito, mas eu quero que os irmãos entendam que para ter vitória eu preciso ter temor, eu preciso ter obediência e fidelidade ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó, porque o livro de Gênesis ele vai falar propriamente dito de promessas. O livro de Josué vai nos ensinar que a conquista da terra prometida, já que a promessa começa a se cumprir. Mas você vai ver lá no livro de Reis, que por causa da desobediência e por causa do pecado, o povo perde aquilo que ganhou, que são a terra prometida. Mas ao mesmo tempo o livro de Gênesis nos ensina que Deus andou com o homem. Deus ele queria caminhar lado a lado com o homem, mas não bastante. No livro de Êxodo a gente vai ver que Deus não só quis andar em Gênesis, mas ele lá no livro de Êxodo vai nos mostrar que ele não só quis andar, como ele também quis estar no meio do povo. A Bíblia nos ensina que Deus cria o tabernáculo, ele orienta o tabernáculo que marca a sua promessa. Mas a desobediência, o pecado, lá no livro de Samuel vai nos mostrar que o Deus que andou, o Deus que quis estar no meio do povo, agora ele se afasta do povo por causa da desobediência e do pecado.
José está dentro desse contexto, porque é por intermédio de José que ele começa a experimentar as agúrias da vida. José nos ensina que a morte, ela tem alguns aspectos. A morte, ela tem um peso, mas para se falar de vida eu preciso entender a morte. Existe uma coisa que nós chamamos de morte literal. Existe a morte simbólica, mas também vai existir a morte imaginária. As histórias de José, os irmãos já conhecem. Ele é vendido pelos irmãos após a revelação de um sonho. Ele conta, é vendido para o Egito, e chega no Egito, vira escravo, e em um belo dia lá, ele sai da prisão, vai ao encontro de Faraó. Deus usa ele para estar interpretando o sonho. Em seguida ele ascende e vira governador do Egito. Mas José, ele vivencia 3 tipos de morte. A primeira morte que eu quero compartilhar com os irmãos vai estar no capítulo 36, que é a morte literal. Quando na nossa caminhada cristã nós vamos vivenciar mortes, perdas. A primeira morte que José vai vivenciar é a morte de Débora. Quem foi Débora? Débora era a ama, a mulher que cuidava de José. É a mulher que preparou José para o mundo. É a mulher que embalava ele no colo, que justamente cuidava, certamente trocava, o abraçava, dava o agafo. E logo eu entendo também que a nossa caminhada cristã, para crescermos e sermos firmados na palavra, o próprio Deus que nós servimos, ele vai tirar da nossa caminhada pessoas que cuidam da gente, para que você cresça, amadureça e com as suas próprias pernas possa caminhar em direção à cruz. Há um momento na nossa vida que nós temos que perder para ganhar, perder para crescer, perder para amadurecer, perder para com nossas próprias pernas podermos caminhar. Débora era a ama. Débora é aquela que cuidava. E às vezes a gente quer só ser cuidado, a gente quer toda a atenção, a gente quer viver no nosso mundinho próprio que nós criamos. E não é isso que Deus quer de você, Ele quer de mim. Deus quer lançar homens e mulheres para a obra. Deus quer verdadeiros ceifadores, porque a seara é grande. Deus te chama para o trabalho, Deus te chama para a grande obra. Deus diz, é tempo de cuidar e não de ser cuidado. É tempo de você levantar a cabeça e olhar o campo, e o campo está pronto, porque a colheita é grande e é chegada a hora. O processo de José, ele se baseia em perdas para ganho. A segunda grande morte literal que ele vai vivenciar é a morte de Raquel. Raquel é a mãe de José. Raquel é a mãe de Benjamim e José. Raquel foi aquela que pariu e aquela que trouxe a vida. É o grande amor do seu pai Jacó. Raquel, ao morrer, eu entendo e quero que você também entenda que o Deus que nós servimos, Ele também é capaz de tirar de perto da gente pessoas que nos amam, pessoas que querem nosso bem, pessoas que querem estar do nosso lado, e às vezes nós não entendemos nosso egoísmo, por que Deus levou, por que Deus tirou, por que tudo se deu, porque Deus, Ele entende, não com o nosso pensamento, porque eu estou falando do Kairos, o tempo de Deus é diferente do nosso. É necessário que pessoas que nos amam também se afastam, não só daqueles que nos cuidam. Você, no seu primeiro amor, Deus levantou homens e mulheres de Deus para te discipular, te abraçar, cuidar de você, te ajudar juntamente com o Espírito Santo a tirar os seus carrapichos, tirar aquilo que está te atrapalhando, te trazer crescimento. Mas Ele também vai tirar pessoas que te amam de perto de você, não só para você experimentar o deserto, porque toda vez que falamos de deserto, falamos de dificuldade, de dores, mas é no deserto que você vai reafirmar a sua identidade com Cristo, porque eu entendo que Jesus, após ser batizado, Ele é levado ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, e lá Ele simplesmente nos ensina que a identidade do cristão é reafirmada no deserto, e Jesus se viu só, sem ninguém, Ele, o inferno e o deserto.
não tinha quem o amava, não tinha quem o cuidava. E quantas vezes nós apenas queremos ser cercados de coisas, de pessoas, só que Deus te chama para cuidar. Você é a igreja do Senhor é aquela que anuncia o Evangelho, que traz as boas novas. A igreja do Senhor é aquela que vai nutrir, é aquela que vai trazer vida, e vida para essa sociedade corrompida, essa sociedade que não quer o Senhor. Nós vamos levar o Evangelho, a palavra, e nós vamos abraçar, vamos cuidar, vamos amar, mas esteja preparado para sair do cenário, esteja preparado para dar tchau, porque pessoas precisam se ver no deserto para reafirmar a sua identidade. Pessoas precisam olhar para a direita, olhar para a esquerda e não ver ninguém, e aí ela vai dizer, e agora? Aí o Espírito Santo vai palestrar contigo e comigo, dizendo, agora é eu e você, porque é eu que faço, é eu que posso, é eu que te sustento, é eu que te conduzo. Você nunca esteve só, você era cercado por pessoas, porque eu coloquei, mas o que eu coloco eu tiro, porque é eu que sustento, é eu que te coloco de pé, é eu que te levo, é eu que te trago, é eu que faço. E assim é a vida do crente. Aí, José, ele continua na sua caminhada. A terceira morte literal, física, que ele vai experimentar é a morte de Isaac. Isaac é aquele que abençoa. Isaac é aquele que estende a mão, que vai liberar as bênçãos do Senhor. Se todos nós aqui formos contar um testemunho, teremos testemunho para contar de pessoas que nos abençoaram. De uma maneira ou de outra, nós fomos alcançados por alguém. Mas é tempo de abençoar, não é mais tempo apenas de ser abençoado. É tempo de estender a mão, é tempo de avançar. Porque até agora você foi cuidado, até agora você foi amado, até agora você foi abençoado, mas você é um projeto do Senhor na face da terra para alcançar vidas e discipular e ganhar alma para Cristo e para que a igreja do Senhor cresça e avance. E aí imagine o pensamento de José, o jovem José, com as suas perdas. E eu te digo que José era mimado. E eu te provo. Ele devia se sentir a última Coca-Cola gelada do deserto, porque era o queridinho do papai. Jacó o amava. E essa família tinha um problema com o favoritismo. Abraão amou mais Isaac do que Ismael. Ismael amou mais Esaú do que Jacó. Jacó amou mais José do que os demais. Então a palavra nos revela que eles tinham um problema com isso. E o Senhor começa a tirar. Porque o Senhor vai tocar justamente naquilo a qual que tem atrapalhado a nossa caminhada. Aquilo que tem sobrado, aquilo que não está edificando, aquilo que está tirando o nosso foco, aquilo que tem corrompido a nossa caminhada. José se vê sem Débora, José se vê sem Raquel e sem aquele que o abençoa, o Isaac. Entretanto, uma morte imaginária ou uma morte simbólica que essa família nos ensina é a morte da amizade ou da inimizade. Esse texto vai nos ensinar que Jacó e Esaú são dois irmãos, que é necessário que eles se encontrem, que haja o conserto. É necessário que Jacó vá ao encontro do seu irmão e diga: me perdoe, eu errei, eu pequei, mas eu estou disposto a me consertar. E ali há o conserto, há a liberação do perdão, há a transformação. Mas ao mesmo tempo que há o conserto, há o perdão, a Bíblia nos mostra, nos ensina que há pessoas na sua vida que você vai ter que aprender a sepultar. Há amizade na minha e na sua vida que nós vamos ter que aprender a sepultar. Há certos momentos e lugares que nós vamos ter que aprender a deixar de lado. Há certos relacionamentos destrutivos
motivos que te tira da presença do Senhor, que você vai ter que aprender a dizer tchau, vai ter que aprender a dizer não quero mais, basta, porque não me traz comunhão, não me traz vida, não me traz crescimento. Aprenda a sepultar aquilo que vai te levar à morte. Seja coveiro de relacionamentos destrutivos. Aprenda a dizer tchau. Mas eu tenho divergência de ideias. Eu não estou falando de divergência de ideias. Eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de ações que podem te atrapalhar. Porque a Bíblia nos ensina que onde tinha divergência de ideias, não houve repreensão do Senhor. Se você for lá em Atos capítulo 15, Paulo e Barnabé quebram o pau, discute, e simplesmente há separação, e a obra do Senhor continua, e não há nenhum problema nisso, e não há nenhuma repreensão. Se você for em Gálatas capítulo 5, versículo 11, você vai ver que Paulo reclama acerca de Pedro, porque é como ele se zombasse da cara dele. E a Bíblia, a divergência de ideias, e a Bíblia não traz nenhuma repreensão para ele. Mas se você for em Filipenses, a igreja de Filipe, capítulo 5, você vai ver que Evódia e Sintique, o próprio Paulo admoesta ela: ei, vocês duas mulheres, não deixe que esse sentimento perpetue e atrapalhe a igreja do Senhor. Eu não estou falando de divergências. Aprenda a lidar com as diferenças, porque também traz crescimento, mas fique atento quanto àquilo que pode destruir, quanto aos sentimentos que podem te atrapalhar, pessoas que podem te tirar da presença do Senhor, sobretudo relacionamentos destrutivos. Aprenda a sepultar. É uma morte simbólica, mas precisa ser exercida. E o próprio José, o jovem José, ele agora no capítulo 37, ele vai vivenciar uma morte imaginária, que eu creio que é a pior de todas as mortes. Porque é aquela morte que envolve o nosso psicológico, é aquela morte que envolve a estrutura mental, é a morte que envolve circunstâncias. A Bíblia vai dizer que os seus irmãos matam um animal, suja aquela túnica de sangue, e aquela túnica é apresentada ao pai, o velho Jacó. E simplesmente nenhuma parte da Bíblia vai te dizer assim: e os filhos disseram que a besta fera o matou. Não, a Bíblia vai nos dizer que Jacó olha para a túnica que ele confeccionou para o filho, e ele diz assim: a besta fera o matou. E José não estava morto, José estava a caminho do Egito, porque ele seria a provisão de Deus para a vida do povo de Deus. E Jacó olhou para aquela circunstância e já começou a maquinar. Quanto de nós não pegamos olhando para a circunstância, com circunstâncias essas que achamos que é o fim, que é a tragédia, que é o acabou, que a gente vê e nossa, não tem mais jeito, nossa, acabou o meu casamento, acabou a minha família, acabou o meu trabalho, acabou a minha empresa, acabou tudo, e a gente olha e já começa a maquinar e pensar: é o fim, não dá mais, não há vida, não há esperança. E aí nós começamos simplesmente a declinar, simplesmente a esmorecer na fé, se deixando levar pelo que está vendo, e aí nós esquecemos muitas das vezes de orar ao Senhor e pedir a Ele a direção, dizendo: Senhor, me pegue pelas mãos, não me deixe levar pelo que eu estou vendo, que eu tenha os olhos espirituais, que as vendas caiam e que eu comece a andar pela fé, porque a fé não é pelo que nós estamos vendo, e sim aquilo que nós não vemos, mas cremos que é no agir de Deus na nossa vida. José começa a maquinar, ou melhor, Jacó começa a maquinar, começa a pensar, começa a chorar. E eu vou te dizer que ele chorou aproximadamente 23 anos, porque no coração dele ele já tinha colocado. Porque a gente olha para as coisas e permite que muitas coisas cheguem ao nosso coração. A gente se deixa envolver por aquilo que está vendo e deixa que aquela imagem, aquela circunstância alcance o nosso coração. E aí Jacó chora. E José
está no processo dele de crescimento, de evolução, está no processo dele de provisão para o povo de Deus. E o pai não entendia, mas ninguém disse para ele que matar o filho, ele deduziu por si só. E aqui eu aprendo para mim e para a sua vida: não mate aquilo que não está morto. Não mate aquilo que não está morto. Não chore pelaquilo que não morreu. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Não se deixe levar pelo cenário. Porque quem vive de cenário é artista. Você não é artista, você é crente em Cristo Jesus. Quem muda de cenário para o outro é artista. Você é artista, nem eu. Se a gente fosse se ligar no cenário, a gente não sai nem daqui hoje. Se você for olhar para a sua vida, não é nem para você estar aqui hoje. Porque um dia te disseram: você é nada. Um dia te disseram: você não vai dar para nada. Um dia te disseram que você não vai tocar, que você não vai tocar, que você não vai tocar. Mas a última palavra não é do homem, é do Senhor. A última palavra é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tinha tudo para não estar aqui e desistir. Você não tinha mais esperança. Olha para o cenário da sua vida. Ao cheiro das águas você brotou. E está brotando, e está em crescimento. Simplesmente, se eu olhar para o passado, eu tropeço no presente e chego caído no futuro, porque você está se deixando levar pelas circunstâncias. José, ele vivencia mortes e experiências ruins na vida dele, mas a pior morte para o crente é a morte imaginária. Se você olhar para o seu casamento, você vai dizer: acabou, não há vida, não há esperança. Mas o profeta Ezequiel nos ensina que diante do vale dos ossos secos, o profeta ele pode não tocar em ossos, em morto, mas Deus diz assim para ele: quem disse que você vai ter que tocar? Quem disse que você vai remover os ossos da sua família? Quem disse que você vai ter que remover os ossos do seu casamento? Quem disse que você vai ter que remover os ossos da sua empresa? Abra a boca e profetiza, e haverá vida, e vida com abundância. O nosso olhar, ele nos atrapalha. O nosso olhar nos atrapalha. Nós matamos aquilo que não está morto, e eu te provo. Jesus, ele vai a Naim, e aí ele sai de Cafarnaum, atravessa 160 quilômetros, chega lá e a viúva está indo sepultar o seu, e simplesmente a Bíblia diz que Jesus toca no caixão. Se ele toca no caixão, ele está compartilhando um problema com a mulher, porque ele, sacerdote não pode tocar em morto, e ele diz para a mulher: mulher, você está com um problema que perdeu seu filho, mas eu estou com um problema porque eu toquei em morto, eu estou dividindo com você, agora o problema é nosso. Só que Jesus olha para o menino e diz: menino, levanta-te. E o menino levanta e ressuscita. Jesus, ele olha, ele não chama defunto: levanta-te. Jesus nos ensina para não se deixar levar pela circunstância, a não mate o que não está morto, porque aonde Jesus está, a casa que Jesus está, haverá vida, não haverá destruição. Jesus diz: menino, levanta-te. E a Bíblia diz que o menino sentou. Não há mais morte, não há mais choro. Mas a mesma Bíblia vai dizer, o doutor Lucas vai escrever no livro de Lucas, dizendo: e o defunto falou. Enquanto Jesus diz: o menino, levanta-te, o homem, o doutor Lucas vai dizer: e o defunto falou. Vocês não entenderam? Doutor Lucas é eu e você. A gente olha para a circunstância e diz: e o morto falou. Jesus chega e diz: menino, levanta-te.
O médico Lucas, ele diz que o defunto falou. Ele nos mostra que ele está se deixando levar pelas circunstâncias. E aonde Jesus está, haverá vida. 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 Não haverá morte, porque José ainda vive. Se a morte imaginária alcançou seu pai chamado Jacó, um belo dia a notícia chega e bate à porta de Jacó. Imagino eu, Jacó, na sua tenda, chorando, entristecido, há mais de 23 anos, chorando pela morte de um defunto que nem morto estava. Era a provisão de Deus para a vida dele. E um belo dia chega a notícia dizendo: pai, José ainda vive. Vão dizer para você: o seu casamento ainda vive. O seu filho não está morto, não vai morrer de drogas, não vai morrer no mundo, não vai morrer desviado, porque ele ainda vive. O seu trabalho não vai falir, o seu trabalho não vai acabar, porque você está lá, você é a provisão, você é o José de Deus, e você vai dizer: José ainda vive, porque muito pode a oração do justo, porque você é chamado pelo Senhor. Aonde você estiver, você é representante dos céus. Vão te dizer: acabou, você vai dizer: não, não acabou. Isso é a provisão, é o agir de Deus, porque José ainda vive. Haverá vida. Abra a boca, profetize, clame, ore ao Senhor, que muito pode a oração do justo. Devemos começar a entender que a notícia alcançou o pai, o velho Jacó. O velho Jacó recebeu, e simplesmente o jovem José, que vivenciou todas essas perdas da vida dele, que faz parte, ele passou por um processo para crescimento, para que ele aprendesse a administrar na pobreza, na prisão, administrar na bonança, na casa de Potifar. José, agora ele pode dizer o seguinte: eu conheço o Deus de Israel, de meu pai, não só por falar, mas por agir, porque eu sou o milagre, eu sou o agir de Deus nessa terra. José, ele é forjado para ser a provisão de Deus para a vida dos seus. Que você seja um José, que você viva o agir de Deus aonde você estiver, que você entenda que você foi chamado para trazer vida, e vida com abundância, porque tu é representante do céu. Não deixe que as circunstâncias nos abale. Não olhe para a circunstância, aprenda a olhar fora da caixinha. Quando o crente está dentro da caixinha, ele está aprisionado no seu mundo. Olhar fora da caixinha é ver tudo que está em volta. Ou seja, às vezes é necessário perder para ganhar. Aceite, aprenda a perder para ganhar, porque nem toda dor é sinônimo de derrota. Nem toda dor é sinônimo de derrota. Tem dor que nos forja, tem dor que nos faz orar mais, tem dor que nos torna e nos traz a posição, tem dor que faz nós crescermos, sobretudo a dor da perda. É ruim, dói, mas é o Espírito Santo que visita o seu íntimo e diz: é eu que trato, é eu que mexo, é eu que vou expurgar, é eu que vou tirar. E a gente fala: está tudo sucumbindo, está tudo acabando. Aí o Espírito Santo diz: não, eu estou começando, é diferente. Eu estou começando, não está acabando. O problema é que é o excesso que atrapalha o agir de Deus.
está demais, está demais. E a gente começa a questionar. E a vida de José é um exemplo no sentido de que nem toda perda é para a destruição. Não deixe que as mortes imaginárias aniquile as suas forças, acabe com a sua fé. Não se deixe levar pelas circunstâncias, porque muito tem o Senhor a fazer. Isso é fé, isso é o agir de Deus. E a Bíblia vai nos ensinar e nos mostrar em Gênesis capítulo 45, versículo 26, que quando a notícia chega e ele vai bradar, José ainda vive. José ainda vive. José ainda vive. Você vai sair desse retiro aqui hoje bradando. Você vai chegar na sua casa e vai dizer: José ainda vive, não está acabado não. Eu estou de pé, porque eu estou levando a minha porção, a minha palavra de Deus, para que a vida continue. Vamos lutar até o final. Não deixe o diabo exercer o ministério dele, porque o ministério dele é matar e roubar e destruir. Se ele não pode tocar em você, ele vai montar um cenário para você. Não instrumentalize o inferno com esse cenário. Aprenda a pensar fora da caixinha. E eu costumo dizer que você é um foguete na mão do Senhor. Só que foguete não dá ré, foguete só vai em frente. Você já viu o foguete dar ré? Não. Vai em direção à cruz, não pare. Caminhe, não pare. Lute, é tempo de lutar. Não se deixe levar pelo que você está vendo, porque o cenário nos engana. O cenário é de dor, parece que é de dor, parece que é a destruição, mas se você olhar fora da caixinha, você vai ver que não é nada disso. É a provisão, é o agir de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe cada um, que nós possamos entender que o processo de perdas, eles existem. Às vezes é necessário nós perdermos para ganharmos, para crescermos. Perdemos pessoas que amamos, que nos ama, que nos abençoa. Devemos aprender a sepultar e matar relacionamentos que nos atrapalham, que nos destroem. Seria essa morte imaginária. Mas cuidado com a morte imaginária. Relacionamento seria a morte simbólica. Cuidado com a morte imaginária. Porque se você olhar para a cruz, Jesus morreu. Morreu mesmo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia o preço estava pago. Houve remissão de pecados, houve salvação, houve mudança de vida. Houve um tremor na terra, em que o mundo dos mortos nem sequer suportou o Filho de Deus. E disse: vai, porque você não pertence aqui. E simplesmente o nosso Jesus ressuscitou. Se eu me deixasse levar pelas circunstâncias da morte da cruz, eu te pergunto: cadê os discípulos? Aonde estavam os 11? Porque João estava lá. Eles se deixaram levar pelo que estava vendo. E simplesmente já estava sucumbindo o projeto. Mas ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou e disse: eu morri, mas eu avisei que eu voltaria. Estou eu aqui com vocês. Que você receba essa palavra e entenda que Ele morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, enviou o Espírito Santo e hoje Ele está no nosso meio. E nós somos a igreja eleita, amada, escolhida, não porque merecemos, porque Ele nos amou. E eu posso te dizer que haverá vida aonde você colocar os pés. Haverá esperança aonde você colocar os pés. Haverá a presença do Espírito Santo aonde você colocar os pés.
porque você é fruto da videira verdadeira. Você pertence ao Senhor Jesus e escolheu estar aqui. Que Deus abençoe, que vocês fiquem com essa palavra, leve para o coração, e ao chegar na onde for, você vai dizer, diante de uma situação difícil: José ainda vive. Ninguém vai entender você, mas vai ser você e os céus. Está ruim, você vai dizer: José ainda vive. Ou seja, a mensagem é: eu não estou me deixando levar pela circunstância, eu não vou me ligar ao que está em volta, eu vou me ligar na promessa, porque há aliança, há promessa, há provisão, e aonde eu estiver, promessa, aliança e provisão vai ficar de pé, porque eu sou a igreja do Senhor. Que Deus abençoe, que você fique com essa palavra, porque já deu o meu tempo.